Fala galera, sejam muito bem-vindos ao primeiríssimo vídeo desse canal. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre as coisas mais básicas de simulação da ONU. Então, se você sempre gostou dessa ideia de simular, de debater, de negociar com gente do mundo inteiro, de falar inglês com elas, e até da ideia de representar o Brasil em Harvard, quem sabe, eu vou falar tudo isso nesse vídeo. E também um pouco das coisas mais básicas sobre simulação da ONU, sobre os fundamentos, sobre os procedimentos do início ao fim, desde o primeiro dia, desde quando você entra em uma simulação da ONU até o último dia, quando você vai sair e receber suas premiações. Então, bora pro vídeo. Fala pessoal, como esse é o primeiro vídeo do canal, eu vou me apresentar um pouquinho. Para quem não me conhece, eu sou o João Vitor, tenho 18 anos, eu moro aqui na cidade de Goiânia e faço parte da diretoria do Arena Moon, que é um dos times de simulação mais premiados no Brasil, junto com outros, claro, como a Diplomoon, a Internacional e a Morumoon. Já participei de mais de 20 competições como delegado, tanto internacional como nacional aqui no Brasil mesmo. Já consegui ser premiado também várias vezes com o título de Best Delegate, Honorable Mention e várias outras. Mas dentro disso tudo, a coisa que eu mais gosto é realmente de poder ensinar e de mentorar os alunos por meio de aulas que eu dou dentro do Arena Moon. E se você também quiser fazer parte desse mundo de simulação da ONU, se você quiser começar, ou se você até mesmo tiver começado já, mas estiver bem no início ainda, aprendendo os fundamentos, aprendendo o básico de simulação da ONU, queria falar para você das várias oportunidades que a gente tem aqui no Brasil de poder participar de graça dessas competições e até mesmo você alcançar um alto nível de poder representar o Brasil em Harvard. Então a primeira oportunidade que vocês podem ter de participar de simulação é participar da Diplomoon Online, que é uma simulação online feita pela Diplomoon, que é uma das maiores referências em simulação da ONU aqui no Brasil, é um instituto que cuida de simulações da ONU. Todo ano eles fazem uma simulação online, tem vários comitês iniciantes, avançados, de todos os tipos, que você pode participar, é de graça, só preencher um formulário, fazer uma mini aplicação com seus interesses, porque você quer participar, quais os seus comitês de preferência. Outra simulação de grande relevância também, que eu mesmo já participei bem no início, quando eu estava começando minha carreira em simulação da ONU, foi a Internacional. A Internacional, para quem não conhece, é uma instituição de simulação da ONU também, além da Diplomoon, que faz simulações regulares ao longo do ano em várias cidades do Brasil, geralmente nas capitais, que eles chamam de Interbrasil. Então, nessas capitais, tem essas simulações que chamam Interbrasil, e no final do ano, em dezembro, mais ou menos, eles vão para Brasília, são selecionados os melhores delegados nessas várias simulações que eles fazem nas cidades nas várias cidades do Brasil, e tem o MIB final, é como se fosse uma rodada final, uma competição final em dezembro em Brasília. E quem ganha essa simulação, quem ganha o Best Delegate em primeiro, que eles chamam de G1, ganha uma viagem totalmente paga por eles para a HMoon. Além dessas duas instituições, a gente também tem uma muito famosa, que é a Morumoon, que ela leva alunos para Harvard, para Yale Latam e várias outras competições internacionais, e também promovem simulações online, dependendo da época do ano. Agora falando um pouquinho sobre a simulação em si, sobre os fundamentos, o que a gente tem? Bom, no primeiro dia, logo quando você pisar na competição, você vai ter a Opening Ceremony, que é como a gente chama nesse mundo de simulações da ONU, e tudo em inglês, tudo muito chique. Basicamente, nessa Opening Ceremony, eles vão falar, fazer uma apresentação, uma série de discursos, e depois é que vai realmente começar a simulação de fato com a primeira sessão. Aí, quando vocês entrarem nessa primeira sessão, na maioria das vezes vai ter uma chamada, então eles vão chamar país por país, eles vão ver quem está presente, quem não está presente, vão chamar se você está presente ou votante, você vai ter que escolher um dos dois, se é só presente ou presente votante. Diferenças muito poucas, o que vai realmente diferenciar um do outro é que o presente ele vai mais para frente só participar das discussões, mas não vai poder votar em caso de documentos para passar ou não. Já o presente votante, como o nome diz, vai poder votar
quando chegar a hora para votar um documento. Aí depois que passar essa chamada toda, eles vão abrir, as mesas vão abrir, é importante falar isso, para a lista de oradores, que é a lista de quem vai dar o discurso inicial. Então teve a lista de chamada e agora eles vão abrir para quem quiser falar o discurso inicial. Aí todo mundo vai erguer as plaquinhas com o nome dos países, eles vão selecionando da forma que eles acharem melhor. Depois que todo mundo fez o discurso inicial, foi chamado, a gente vai para a parte das moções, que a mesa vai perguntar algum ponto ou moção. É nessa hora que os delegados vão começar a levantar as placas e começar a sugerir tópicos dentro do tema geral do comitê que eles gostariam de discutir naquela hora. Por exemplo, se eu estou no comitê sobre a inteligência artificial e seus riscos para a humanidade, e eu quiser falar sobre riscos de cibersegurança, eu levanto a minha placa na hora lá e peço uma moção para falar sobre cibersegurança. É basicamente isso, é bem simples. Moção é o que você quer que seja discutido naquela hora. Um tópico dentro do geralzão, do tema geral do comitê que vocês estão discutindo. Aí depois que passar essas sessões, outras sessões, ou até mesmo na primeira, às vezes já tem, geralmente, vocês vão ter a não moderada, que é quando a mesa vai bater um martelinho lá tal, e vocês vão ficar livres para vocês interagirem com os outros delegados sem a moderação da mesa. Então, antes que a mesa estava controlando vocês, quem ia falar, quem não ia falar, agora vocês podem levantar, simplesmente sair andando e falar com os outros delegados sem intervenção nenhuma, mas de maneira diplomática ainda, porque vocês ainda vão estar sendo avaliados. E diga-se de passagem que é um dos momentos principais que vai definir premiação, que vai definir completamente se você vai bem ou não. É nessa hora que ocorrem as negociações, a escrita de documentos e tudo mais. Conforme vão passando as sessões, as mesmas coisas vão se repetindo, só que os discursos iniciais já não tem mais, né? Então seriam só as moções e as sessões não moderadas. E aí que vai entrar, geralmente no meio da simulação, né, do comitê, geralmente na terceira ou quarta sessão, que as pessoas vão começar a escrever os documentos. E aí vocês vão escrever sobre esses documentos, fazer as resoluções de vocês, resolver o problema que vocês estão discutindo, que é o tema do comitê, votar para ver se essa resolução que vocês escreveram vai passar ou não. E aí vai acabar o comitê. Depois disso vai ter a closing ceremony, que é a cerimônia de encerramento, né? E as premiações. E aí que vai ver quem ganhou Best Delegate, Honorable Mention, Outstanding e várias outras premiações dependendo da simulação. De uma maneira bem rápida, bem geral, isso aqui é o passo a passo dos acontecimentos que você vai ver em praticamente todas as simulações da ONU, que vão seguir esse cronograma e esses acontecimentos, essa ordem de fatos. E tem outras coisas também que é de extrema importância de você saber, principalmente quem está começando, que são os pontos, né? Você pode pedir durante a simulação ponto de ordem, que é quando você vê que algum procedimento está errado, ponto de dúvida, quando você tem dúvida sobre alguma fala de um delegado, ou então sobre alguma questão de tempo, de hora, coisas assim. E ponto de privilégio pessoal, que é quando o ar-condicionado está muito frio, a cadeira está desconfortável, você pode falar esse tipo de coisa, se estiver te incomodando, se você estiver precisando ir ao banheiro, então coisas assim. Outras coisas importantes também de serem explicadas aqui são as moções. Como é que você faz para pedir uma moção? Uma moção você vai pedir no tempo geral e depois você vai especificar o tempo para cada delegado. Vamos supor, a mesa falou algum ponto ou moção, você pode falar tanto aqueles pontos que eu acabei de te descrever, ponto de dúvida, ponto de privilégio pessoal e ponto de ordem. E também você pode falar as moções, pedindo, por exemplo, moção 10/1, tempo geral é o 10, e o tempo por delegado vai ser, no caso, 1 minuto. Então, moção 10/1. 10 delegados vão falar sobre o tempo, pelo tempo de 1 minuto. E depois disso você vai falar o tópico dessa moção, para discutir sobre os problemas de cibersegurança relacionados com IA. Então é basicamente isso, bem simples. Outra coisa também são os documentos que você tem que ter em mente quando você for preparar e quando você estiver durante a simulação da ONU. São 3 tipos de documentos que a gente tem. A gente tem um DPO, que
que é o documento de posição oficial que você vai fazer antes da simulação e entregar antes da primeira sessão. Então é basicamente aquele documento que você vai falar suas ideias, falar o que você espera do comitê e você tem que fazer ele antes, não é durante a simulação, ele é antes. A gente tem também o Working Paper, que é o segundo tipo de documento, que é aquele documento que vocês vão fazer ali na hora da simulação, nas não moderadas, que nem eu falei. E por último a gente tem as Draft Resolutions, que basicamente vão ser Working Paper aprovados. Então vocês vão votar sobre o Working Paper, vocês vão escrever ele e tal durante a simulação, vai passar para votação. Se as pessoas do seu comitê, se os delegados do seu comitê aprovarem, votarem a favor desse documento, ele passa a ser chamado de Draft Resolution. Por último, os tipos de simulação, os tipos de comitê que você pode enfrentar aí na sua carreira de simulação, vamos dizer assim. Então a gente tem as GAs, que são aquelas simulações gigantes. Tem tanto em Yale, tanto em Harvard, tanto em qualquer simulação, geralmente são as maiores. São os maiores comitês que você pode encontrar. Você tem os ECOSOCs, que são comitês um pouco menores do que as GAs, mas ainda assim tem bastante gente. E a gente também tem os Regional Bodies, que são comitês menores. E além desses, que são os comitês, vamos dizer assim, normais, a gente tem os comitês diferentões, que são os comitês de crise, os comitês Specialized, os comitês Ad Hoc, que são completamente diferentes. Basicamente são crises e temas aleatórios a todo momento que os delegados têm que resolver, então é bem mais dinâmico do que os normais. E esse foi o vídeo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham achado útil esse guia passo a passo de como funciona uma simulação desde o primeiro dia até o último dia, e também um pouco sobre os fundamentos, o que é o mais básico em relação à simulação da ONU que você tem que saber para não chegar lá despreparado, não sabendo nada, para você ter pelo menos uma noção quando você for participar dessa simulação, e até para quem já participa também. Então já se inscreve, já deixa o like, já ativa o sininho e te espero no próximo vídeo.